Hoje a gente vai falar sobre criação de retrato tipográfico. E aí, gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao Vetorizaí, o canal onde você aprende sem sofrer. Eu sou Gabi Ferraz e em troca do conhecimento que eu estou entregando aqui hoje nesse vídeo, eu quero te fazer dois convites. Um é se inscrever aqui no canal e o outro é deixar o seu joinha, que é muito valioso pra gente. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como criar um retrato feito com tipos. Certamente você já viu muitas referências desse tipo de trabalho aí pela internet e a gente vai te ensinar como você pode fazer isso usando o Illustrator. Vamos lá? Gente, então tá aqui a arte que a gente vai fazer hoje. Essa aqui é a personagem Elizabeth Bennet, de Orgulho e Preconceito. E nesse tema do retrato tipográfico, tem muita referência legal. Se você for no Pinterest e jogar esse termo, você vai encontrar muita coisa legal. Mas as duas principais referências que eu recomendo que vocês pesquisem e conheçam o trabalho são o John Mavroudis e o Peter Strain, que no caso, pra mim, é o melhor. Eu gosto muito do trabalho que ele faz. Inclusive, ele inspirou o tutorial que a gente vai fazer hoje, no sentido da gente produzir uma coisa mais orgânica. Então vamos lá, vamos começar. Deixa eu voltar com os meus painéis aqui. E a gente vai começar importando para o Illustrator a foto que a gente vai usar como base. O retrato tipográfico, ele não precisa ser exatamente sobre foto. Você pode reconstruir a imagem todinha usando tipografia e depois abrir mão da sua imagem de base. No caso, se eu quisesse fazer isso, eu tô com ele no meio do caminho, ele tá incompleto. A gente precisaria prosseguir preenchendo as partes, mas eu optei por manter a foto de referência como parte do meu trabalho e por cima joguei depois uma texturinha, uma sujeirinha só para dar uma bossa. Então a gente vai começar trazendo para cá essa imagem, vai colocar numa camada só para ela e vai trancar, é a camada de base. E o que eu vou precisar começar a fazer é setorizar as partes do rosto que vão receber tipografia. E aí, nesse caso, é bem interessante que você setorize partes que façam sentido. Tipo assim, o nariz, ele vai ser uma parte. Vou pegar a ferramenta lápis e vou começar a desenhar fazendo seções aqui no rosto, onde posteriormente eu possa colocar uma frase ou uma palavra, tá? Importante para você fazer isso é você clicar 2 vezes no lápis para definir a fidelidade do seu traço, que eu tô trabalhando no caso aqui mais para o suavizar, porque eu quero uma coisa realmente mais certinha, e você pedir para que ele feche os caminhos quando os fins estiverem dentro de tantos pixels. Porque a gente quer formas fechadas, depois a gente vai usar isso daqui para poder conter o texto, então mexam aí nessas configurações. Importante falar também que esse processo de começar a desenhar as partes no rosto, ele não é feito de uma vez só, a gente vai fazendo aqui aos poucos, mas você pode parar, começar a colocar o texto e depois ir colocando as outras partes. Então você não precisa de cara já setorizar, já saber exatamente onde que você vai colocar. Isso aqui é só um primeiro momento para você poder começar a trabalhar. Bom, tô aqui com as marcações do rosto e aí eu vou começar a aplicar os textos. No caso, como eu tô trabalhando com a personagem de Orgulho e Preconceito, eu tô usando frases do filme, né? Então é legal você trabalhar uma coisa que tem a ver com o conceito da imagem que você escolheu. Não é obrigatório, mas é legal. E aí, para poder trabalhar o texto, eu vou escolher a fonte Better Together, que é uma fonte do Dafonte, né? Que atire a primeira pedra. Quem nunca baixou uma fonte do Dafonte? Então, eu posso colocar o link aqui para você na descrição, se você quiser fazer o download. Eu escolhi essa tipografia por ela ser bem orgânica, que tem a pegada do que eu quero fazer, mas você pode escolher qualquer uma outra. Primeira dica: para a gente poder fazer isso daqui, eu vou trabalhar com a ferramenta distorção de envelope. Ela fica aqui em objeto, distorção de envelope, e ela tem 3 opções. Eu já tenho um vídeo onde eu falo só sobre essa ferramenta, eu vou colocar o cartão aqui para você poder ver depois que esse vídeo aqui acabar. E nesse tutorial de hoje, eu vou usar o recurso de envelope criar com objeto superior. Eu não vou ficar voltando aqui durante o tutorial, eu vou usar o atalho, que é Alt Ctrl C, isso vai facilitar bastante o processo. E como que isso daqui funciona? Você vai ter que ter um objeto que
contenha, que no caso vai ser aqui esse shape aqui, e um objeto que vai ser contido, que é o texto. Então eu vou colocar o texto dentro aqui dessa forma. Só que essa ferramenta ela não vai funcionar exatamente do jeito que a gente quer, porque, por exemplo, com a palavra dancing aqui, se eu dou o Ctrl Alt C, ele vai colocar dentro da forma, mas não necessariamente vai ficar do jeito que eu quero. Ele deixa uns buracos aqui embaixo, porque ele está considerando a haste descendente aqui do G para poder fazer o envelopamento, né? O ponto mais de baixo. Então eu tenho todo esse espaço aqui embaixo da palavra, entre outros problemas. Então a primeira dica que eu quero dar para vocês é para vocês trabalharem com uma tipografia que seja toda do mesmo tamanho, que você não tenha, né, essa diferença entre as hastes superiores e inferiores. E como que a gente faz isso? Trabalhando em caixa alta. Então eu vou vir aqui no painel de caractere, no menu lateral vou pedir para que sejam todas maiúsculas, e aí isso já vai eliminar. Ele tem uma pequena diferença ainda do G, né, desce um pouquinho, mas já vai ficar bem melhor quando a gente vem aqui e faz o envelopamento. Você pode observar que ele reduz, né, bastante aquele gap que tinha aqui embaixo. Depois que você envelopar, você pode fazer ajustes. Então, se você pegar a ferramenta de seleção direta, você pode selecionar os pontos. Você vai ter os pontos âncora da própria forma, que são esses pontos maiores, e esses pontinhos aqui minúsculos, que são como controles da malha, porque isso daqui ele vai criar uma malha para poder distorcer a sua palavra. Depois de você fazer o envelopamento, você pode fazer essa edição, tá? É recomendável que você faça isso. Terceira dica para você poder fazer um envelopamento que dê certo. Você reparou que eu tirei a forma daqui do rosto dela, trouxe aqui pro lado e girei essa forma para ela ficar mais ou menos reta? Pois é, isso faz diferença na hora de você envelopar. Se você envelopar a palavra aqui inclinada, tendo tanto a palavra quanto o objeto aqui com alguma inclinação, isso pode fazer uma aplicação meio zoada. Então, recomendo que você sempre traga pro lado, coloque ele reto para você ter um resultado um pouco melhor. Bom, depois que você fez o envelopamento, você vai voltar com a palavra para cá e vai colocar na vaguinha dela aqui que estava reservada, girando para colocar na posição certa. E aí não vai ficar exatamente na posição porque a gente fez aquela edição, né? Então a gente já mudou a forma, mas não tem problema porque o que importa é aqui dentro do rosto. Quando a gente está trabalhando fora, a gente não tem muita noção, então trouxe para cá. Dá mais uma ajustada, se sentir que precisa. Essa configuração, ela vai mudar até o fim do projeto, não tem problema nenhum, isso é esperado. Vamos fazer com mais uma palavra aqui. Esse pedaço aqui do queixo, então vou trazer aqui para fora, vou girar para colocar retinha e vou escrever minha palavra aqui. No caso vai ser love. E aí eu vou repetir o processo. Joga a palavra para trás. Nesse ponto é parecido com a máscara, né? O objeto que vai ser mascarado tem que estar atrás, então joga o objeto para trás, seleciona os dois e dá o Ctrl Alt C para poder envelopar. E aí tá aqui, a gente vai voltar com ele aqui pro lugar, ó, desse jeito aqui. Bom, mas nem sempre eu vou conseguir resolver só envelopando as palavras para poder construir o retrato tipográfico. Às vezes eu vou usar outros recursos aqui, como no caso da sobrancelha. Eu quero colocar essa frase dentro da forma da sobrancelha, mas se eu venho aqui direto e peço para envelopar, ele fica muito distorcido, não tá do jeito que eu quero. Então eu vou optar por fazer isso aqui em duas etapas. Eu vou pegar a forma da sobrancelha, vou desenhar uma linha cortando aqui a parte superior, mais ou menos aqui assim, e aí vou selecionar os dois, vou vir aqui com a ferramenta construtor de formas, o atalho para ela é o Shift M, e vou clicar uma vez em cima de qualquer uma das partes para poder quebrar essa forma em duas. E depois você pode vir aqui e deletar esses pitoquinhos aqui que sobraram, né, de linha. Tem um vídeo só falando dessa ferramenta aqui, dela e do Pathfinder. Eu vou colocar o cartão para você assistir depois que esse vídeo acabar também. E aí a gente separou as duas partes, tá vendo? Isso feito, eu vou copiar a primeira frase, copiar e colar mesmo com a ferramenta aqui de texto, vou jogar o texto para trás, vou girar a forma, como eu falei para vocês, isso é importante, e vou pedir para envelopar. E aí ele ficou um pouco mais harmônico. Depois que eu envelopei, eu vou voltar com ele para cá e vou girar e colocar na posição. Às vezes dá uns bugs muito bizarros quando a gente não gira. Ele faz um envelopamento assim super louco. Você já sabe, é porque faltou girar o objeto, tá bom? Vai tentando aí que, apesar dos bugzinhos, ele super funciona no fim. Então, posicionei aqui e agora eu vou colocar
a segunda parte. A segunda parte eu vou escolher não simplesmente envelopar, mas eu vou ajustar ao caminho. Então eu vou selecionar só esse nozinho daqui de baixo, porque eu quero copiar essa linha daqui. Vou dar um Ctrl C e um Ctrl F. Então eu separei aqui o segmento e aí eu vou ajustar o texto ao caminho. Para isso é só a gente estar com a ferramenta tipo selecionada, se aproximar da linha e clicar. E aí às vezes ele coloca na parte de baixo, não tem problema, é só você selecionar esse eixo daqui e jogar para cima, assim como você também abre o campo do texto puxando esses eixos aqui dos cantos. E aí cola o texto. Por que eu preferi fazer desse jeito? Porque eu ia poder editar na mão se eu quisesse. Então eu posso vir aqui, ó, chegar aqui no finalzinho e diminuir o tamanho do texto para ele caber. Enfim, essas edições manuais, elas vão ser necessárias. E aí no fim, depois que eu posicionei, que eu aumentei na mão os meus elementos, sobrou um espacinho aqui no final que eu completei colocando essa linha ondulada que eu fiz usando a ferramenta lápis mesmo. Então vim aqui com a ferramenta lápis, desenhei aqui uma ondulação e aí para dar um tratamento mais de tinta, eu vim aqui no painel de pincéis, pedi para abrir a biblioteca de pincéis artístico, tinta artística e escolhi a primeira opção, que é essa daqui, Caligrafia 2. Ela entra muito grossa, ela ficou desse jeito porque apesar de ter um ponto, o um ponto dele é muito grosso visualmente, então você tem que vir aqui e colocar, sei lá, 0.2 para ele visualmente ficar equilibrado com o restante do traçado aqui do trabalho. Depois que você fizer isso, você vem aqui em objeto, pede para expandir a aparência para poder converter ele em curvas, né, em objeto, e pinta de preto. Uma outra coisa que você vai precisar fazer nesse processo é fazer esses ajustes aqui. Eu coloquei esse traçado no fim, ele não tá casando perfeitamente com o meu texto, então você dá um zoom aqui e acertar para parecer que eles são parte de uma mesma coisa. Bom, e aí eu já tô com boa parte do rosto aqui da Elizabeth preenchido. Claro que aqui ela tá parecendo um pouco a MC Guimê, com a cara toda tatuada. E aí eu quero mostrar pra vocês alguns detalhes, né? Então aqui embaixo eu coloquei várias palavrinhas para compor as diferentes partes aqui do nariz, a narina, a parte de baixo mesmo do nariz, o arco do cupido aqui, a parte de cima da boca. Uma coisa que o Paul Steen usa muito é encaixar letras nas partes que ele está preenchendo. Então ele tem uma ilustração em que ele coloca um L para fazer o nariz. Isso aqui foi uma inspiração direta de uma coisa que eu vejo que ele faz. Então você pode fazer por aí também. Eu escrevi Life aqui no nariz, acompanhando o formato do nariz. E você no fim pode ir enchendo os espaços com palavrinhas. Você pode repetir palavras, não tem problema, porque no fim fica uma miscelânea de coisas tão grande que não dá para perceber se tem coisa repetida. Então você pode pegar as palavrinhas aqui e ir copiando e ir preenchendo os espaços. Quando você sentir que você terminou, aí você vai decidir qual o caminho que você vai seguir. Se você vai deixar esse texto mais presente ou se você vai trabalhar como eu, com uma coisa rebaixada aqui, tentando se integrar à pele dela. São muitas possibilidades do que você pode fazer. Se você for fazer o rosto todo preenchido com tipografia, o ideal é que você trabalhe com uma cor escura de fundo para você poder sobressair com o seu texto. Mas o que eu acho que é importante deixar para vocês é que esse é um trabalho de paciência, não é um trabalho automático. Embora a gente tenha ferramentas que ajudem a gente nesse processo, ele é um trabalho muito artesanal de você ir encaixando coisas. Como última dica, além das ferramentas de texto e de envelopamento que a gente usou, você pode também distorcer o seu texto trabalhando com as ferramentas de distorção. Então, aqui dentro da ferramenta largura, se você mantiver pressionado, você vai ver que existem essas ferramentas aqui de deformação, tipo tem no Photoshop, né, o Liquify e tudo mais. Então você pode vir aqui e ir deformando, puxando, trabalhando a sua tipografia também. É um recurso adicional que você pode usar para poder preencher os seus espaços, fazer com que o texto se integre ao espaço que você tem. E é isso. O que você achou do vídeo? Deixa o seu comentário aqui falando o que você achou e o que você gostaria de ver no próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo também com alguém que você saiba que possa curtir esse conteúdo e ajuda a gente a chegar em quem ainda não conhece o canal. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!